Olá, boa noite, família Sesfam. Mais uma vez aqui com vocês, graças a Deus, atendendo ao convite dessa casa. Vamos inicialmente buscar elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, lembrando Jesus, o mestre maior de nossas vidas, dizendo a Ele da nossa alegria, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, a fim de darmos continuidade à busca incessante de aprendizados em torno do seu Evangelho. Rogamos que nos assista, que nos sustente e inspire, abençoando essa tarefa e nos permitindo a compreensão de tudo o que for dito na noite de hoje. Com a certeza, Senhor, de que os seus mensageiros já se encontram junto a nós, abrimos mais essa tarefa na nossa casa na noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Então, família Sesfam, feliz ano novo para todo mundo. Votos de paz, de saúde, né? De grandes e boas notícias para todos nós ao longo desse ano, que possamos realmente voltar a nos reencontrarmos, a nos abraçarmos, a estarmos juntos, como todos nós tanto desejamos, e que tudo isso aconteça de acordo à vontade do Pai, dando-nos sempre a esperança, a paciência necessária para que a gente aguarde o momento oportuno, não é? Então, para a noite de hoje, nós fomos convidados a falar sobre Bem-aventurados os misericordiosos, que está no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar uma passagem que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação. Lá onde Jesus vai contar a história do bom samaritano, atendendo a pergunta de um dos doutores da lei, que questiona sobre quem é o nosso próximo. E aí Jesus conta essa história de que um homem descendo ao monte foi tomado por ladrões que levaram tudo dele e além disso o surraram e o deixaram caído na beira da estrada. Passou ao largo um sacerdote, o olhou e seguiu adiante. Passou logo após um levita, olhou para ele e seguiu adiante. E depois veio se aproximando o samaritano, não é? Que era tido naquela época como pessoas de má vida. Vejam vocês. E esse samaritano olhou o homem, né? Observou, se aproximou dele, o assistiu em todas as suas necessidades, limpou as suas feridas, o colocou sobre o seu cavalo, o conduziu até um local onde ele pudesse passar a noite, não é? E lá deixou ainda, pagou pela hospedagem dele, pela alimentação, e ainda deixou algumas moedas para que cobrisse as despesas até que ele retornasse por aquele caminho. Contando essa história, Jesus então pergunta ao doutor da lei quem foi o próximo daquele que estava caído. E o doutor da lei então diz, aquele que usou de misericórdia, né? E aí Jesus disse, então vai tu e faz o mesmo. Então a mesma coisa para nós, o que entendermos o que é essa misericórdia, porque essa é a verdadeira tarefa que somos convidados aqui, né? Uma das várias tarefas que nós devemos exercer na dimensão material em que nos encontramos, para desenvolvermos as nossas capacidades divinas que estão adormecidas dentro de nós. Esse capítulo, as passagens que nós vamos falar, que nós estudamos nesse capítulo, elas se encontram em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, também em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, ainda em Mateus, nos capítulos 15, 21 e 22. E primeiro de definir o que vem a ser misericórdia, né? Quando Jesus disse assim, aquela atitude daquele samaritano, tido como bom samaritano, aquela atitude representa o que em ação, né? Que tipo de ações foram desprendidas naquele momento, quando aquele samaritano atendia aquele homem caído no chão? E a gente vai observar a compaixão, a indulgência, né? A compreensão, perdão, uma série de atributos provindas de uma alma
uma alma boa, uma alma espiritualizada, não é? Então, a misericórdia quer dizer isso: dó, compaixão, piedade, perdão, indulgência, graça e clemência. Nós, como estamos hoje diante do nosso relacionamento com o nosso próximo? Estamos aprendendo a desenvolver a misericórdia com o outro? Há uma grande dificuldade da nossa parte em relação a isso, porque a gente ainda se prende muito. Por incrível que pareça, ainda temos muito apego ao ressentimento, à mágoa, à ira, ao ódio. A gente ainda não percebeu tudo aquilo que estas questões fazem de ruim dentro da gente, né? Elas realmente acabam por trazer doenças sérias para o corpo físico, porque são energias densas, energias altamente grosseiras, que nós ficamos retroalimentando o tempo todo, e isso vai causando desgaste físico, emocional, um verdadeiro veneno para a nossa alma e para o nosso organismo como um todo. A gente não tem noção disso, mas a verdade é bem essa. Vocês vejam que a palavra ressentimento, ela implica dizer uma espécie de loop, onde você fica o tempo todo revivendo aquilo de negativo que aconteceu. É interessante, nós temos várias experiências nesse caso, não é? Nesse aspecto em que somos agravados de alguma forma, atingidos, admoestados, e a gente muitas vezes se entrega tão somente à ira e joga a responsabilidade no outro e visualiza o outro e analisa a atitude do outro e sempre culpando de tudo aquilo que aconteceu conosco e perdendo, gente, uma grande oportunidade de nos avaliarmos. Joana de Ângeles, dentro de toda a sua obra da saúde psicológica, ela vem deixando claro para a gente a necessidade do autoconhecimento e de exercícios práticos para que a gente possa aproveitar todos os acontecimentos da nossa vida no sentido de nos conhecermos. E este talvez seja o maior de todos eles. Ao invés da gente, no momento em que alguém nos atinge, no momento em que alguém vem de encontro a nós, nos machuca, nos magoa, nos maltrata, enfim, de qualquer forma, seja violência verbal, seja violência física, seja calúnia, qualquer coisa, mas que venha a nos admoestar. Ao invés da gente focar no outro, é interessante, ou seria bastante interessante, que a gente pudesse silenciar e olhar para a gente, o vulcão que nasce dentro dele. Nossa, é impressionante, vocês precisam fazer esse exercício para vocês compreenderem o que eu estou falando. Não olhe para o outro, não. No momento da sua raiva, no momento do seu furor, saia daquele olhar. Não concentre-se no móvel da raiva, mas se concentre no efeito da raiva dentro de você. Gente, é um vulcão que vai subindo, vai entrando em erupção dentro da gente. A gente vai observando toda uma transformação na nossa respiração, no nosso batimento cardíaco. A nossa mente começa a ficar totalmente atordoada. Os pensamentos, eles não perdem o nexo, perdem o sentido. Eles ficam misturados, são vários pensamentos de vez, sempre movidos pelo ego, né? Mas é o ego que adoeceu, né? Aquele que traz a gente sempre para o lado do orgulho. Você não merece, não deveria ter feito isso com você, por que estão fazendo isso? Reaja, faça e aconteça, bata, xingue, enfim, são uma série de conselhos e de convites promovidos por esse lado ego, né? Por esse lado egóico ainda, e que confunde a nossa mente. Então, se nós nos entregarmos a essa reação nesse instante, a gente acaba fazendo coisas que depois a gente vai se arrepender e muito, porque também vamos agravar aquela situação que muitas vezes poderia
é ser simples, né? Então a gente dá uma dimensão muito maior à situação quando, se fizéssemos o contrário, além de apaziguarmos tudo, de acalmarmos naquele instante, a gente ainda vai sair enriquecido, porque a gente vai perceber na gente como que a gente ainda se encontra, entendeu? A gente vai perceber na gente pontos que a gente precisa trabalhar. Agora é interessante manter um silêncio, não entrar na faixa, porque as pessoas que estão envolvidas, elas elas não estão acostumadas com silêncio. Elas vão querer saber o que você está sentindo e vai ficar havendo uma provocação para que você fale, porque a própria mente da gente, ela fica procurando justificativas para entender por que você está calado, por que você não reage, entende? Então é mais ou menos isso. Aí você vai precisar fazer um esforço hércules para se manter silencioso, silenciosa, no sentido de ouvir os seus pensamentos e sentir essa emoção que está pululando em você. Bom, dito isso, a gente vai assim, seguir o Evangelho, que tem algumas normas, né? Alguns conselhos para nos dar. Nesse capítulo ele fala: perdoai para que Deus vos perdoe. É uma das primeiras passagens deste capítulo. E aí a gente vai se questionando assim: Deus perdoa? Porque assim, só precisa perdoar aquele que se ofendeu. E Deus não se ofende mais. Consequentemente, Ele não vai nos perdoar. Ele nem perdoa e nem premia, tá? Mas no sentido que aqui é colocado, é aquele divino que está em nós. Se nós perdoarmos ao outro, alcançaremos paz. Se a gente não encontra paz, é porque a gente fica, como eu disse, ressentindo questões que as pessoas nos trouxeram, que a gente não gostou, e a gente fica repisando aquilo, né? Indo e voltando nesses loops infinitos, e isso vai nos causando mal, e aí nos distanciamos da paz. Mas se nós perdoamos ao outro, a gente consegue, esse divino consegue nos trazer essa tranquilidade e essa paz, entende? É o nosso íntimo, a nossa intimidade é que vai encontrar um ponto de equilíbrio, de tranquilidade com essa ação do perdoar. Agora eu queria deixar bem claro uma coisa: perdoar não é esquecer, tá? Rossandro Klinger, em um dos trabalhos maravilhosos que ele faz sobre o perdão, ele deixa isso bem claro. E eu concordo plenamente. Perdoar não é esquecer, porque nós não temos amnésia. A gente vai sempre lembrar do evento, não é? Daquele acontecimento, do fato. Só que a diferença de quem não perdoou para quem perdoou é que quem não perdoou lembra sempre com mais peso, alimentando a raiva, o ódio, o ressentimento. E quem perdoa vai lembrar do evento, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila. Por quê? Porque está cheio de misericórdia. Esse olhar misericordioso, ele faz com que, quando alguém nos agride, e que a gente lembre desses eventos e que a gente passa a compreender aquele outro. E a gente se coloca num jogo de empatia, a gente vai se colocando no lugar daquela pessoa e diz assim: poxa, ele devia não estar bem, né? Ele não percebeu o que ele estava fazendo. Se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Entende? Você vai tendo um outro olhar. E ainda mais, eu me lembro Jesus quando ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós que estamos estudando o Espiritismo, hoje já sabemos que não devemos maltratar as pessoas, agredi-las, porque tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que nós lançamos no universo volta para nós. Nós não já sabemos disso, mas existem pessoas que não sabem. Então, essas pessoas que são levadas pelas emoções e que nos agridem, que caluniam, e pessoas invejosas, e pessoas mentirosas, e pessoas que agem, né, de uma forma tão vil, com certeza elas não sabem que tudo que elas pensam que estão fazendo a nós, estão fazendo a si mesmas. São pessoas que vão adoecer psiquicamente, são pessoas que não vão ter tranquilidade, são pessoas que não vão ter harmonia e equilíbrio em suas vidas, são pessoas que estão vibrando de uma forma muito desequilibrada. Então, isso por si só, para aquele que é misericordioso, já é motivo para um perdão, sabe?
compaixão, entendimento, dizer assim, meu Deus, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo com ele. Então, eu não vou somar a essa criatura mais energia negativa. Eu vou perdoá-lo, compreendendo e me afastando. E toda vez que eu lembrar do evento, eu vou lembrar do evento como um momento de aprendizado e não como algo ruim, negativo que tenha me ocorrido. Deu para entender, gente? Se não deu, vocês vão pesquisar no Evangelho, tentar sentir essa mensagem, porque só quem tem a ganhar somos nós, se vivenciarmos isso. Agora, outra coisa que eu vou dizer, isso não vai acontecer do dia para a noite. O evento acontece hoje, muitas vezes você precisa de tempo. Eu amo o tempo, o irmão tempo. Amo mesmo e aprendi a respeitá-lo. Eu procuro ficar me ouvindo e me sentindo ao longo do tempo, porque tudo tem um tempo, como diz Eclesiastes, né? No capítulo 3 do livro Eclesiastes, na Bíblia. Ele fala que tudo tem, que há tempo para tudo, então também há tempo para o perdão acontecer. No início você vai ficar sentindo aquela ebulição. Se você continuar pensando naquilo, como eu disse antes, o lado egóico vai sempre botar a culpa no outro, denegrir o outro e dizer que você é que é a vítima, você que é a coitadinha. Mas não fale nada, não julgue, só observe como se fosse a vida de outra pessoa. Deixe fluir. Aí você deixando fluir, com o tempo, né, você vai sentindo um pouco mais de tranquilidade. Então, é com o tempo que isso ocorre. Esse tempo, ele é diferente entre nós, né? Vai depender muito de cada um de nós e do esforço que a gente faz para que as coisas ocorram assim. Reconciliar-se com os seus adversários enquanto estamos no caminho. Nós fomos colocados no planeta Terra não somente para brincar. Detectando pessoas difíceis no trato, no relacionamento, pessoas que se levantam contra nós, tudo que nós pudermos fazer para mudarmos esse quadro, nós devemos fazer. É bem verdade que não há necessidade de bajulação, que não há necessidade de humilhações, que não há necessidade de submissões, né? Porque nós devemos ser submissos a Deus. Mas nós não temos essas necessidades para poder haver uma reconciliação. A reconciliação, ela é espiritual, é moral. É você não alimentar nenhum tipo de ódio, de raiva contra aquela pessoa e estar disposto sempre a auxiliar se houver necessidade. Disponível. Se essa pessoa te buscar, se essa pessoa necessitar do seu auxílio e você puder auxiliar, vai lá, auxilia, não fica rejeitando a aproximação, não. É para isso que nós estamos aqui. O misericordioso, ele está sempre atento às oportunidades de beneficiar, principalmente as pessoas mais difíceis do seu relacionamento, para quebrar qualquer tipo de animosidade, tá? Porque depende da gente. Assim como a gente cria esse sentimento no outro, a gente precisa refazer isso e mostrar às pessoas que nós mudamos, nós estamos nos melhorando. E elas precisam conhecer essa nossa nova versão e nos dar a oportunidade de caminharmos juntos, na paz, na tranquilidade, tá bom? O sacrifício mais agradável a Deus é um outro tópico desse capítulo. Gente, é muito lindo. Eu fico apaixonada toda vez que eu leio esse capítulo. Por quê? Porque ele mostra pra gente, assim, exatamente o que o Senhor da vida espera de nós. Ele não quer agrados. Ele não quer nenhum tipo de sacrifício material, né? Como antigamente se fazia, matava um bezerro, matava um animal para oferecer a Deus, dizendo que estava agradando a Deus. Matavam até pessoas virgens, né? Ofereciam ao seu Deus. Mas a gente hoje, com a doutrina dos Espíritos, a gente vai percebendo que o convite para que a gente possa agradar a Deus é fazer a grande oferta, é a oferta de um coração limpo. A oferta maior que podemos dar a Deus é o amor. E esse amor, ele só é vivido e sentido por pessoas que estão trabalhando por extirpar dos seus corações, do seu coração, todo tipo de sentimento vil que não condiz com o amor que Jesus nos ensinou. Então, o nosso trabalho o tempo todo é transformar esses sentimentos em coisas boas, extirpar a raiva. É óbvio, como eu disse antes, a natureza não dá saltos. Não pensemos que a gente está aqui dizendo que existe uma fórmula mágica e que do dia para a noite a criatura se transforma. Lembremos Kardec.
Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço. É um processo, mas que a gente precisa se dispor. Eu preciso querer, né, exercitar esse processo. Eu preciso ter a vontade de passar a fazer esse trabalho, de me avaliar e de trabalhar em mim. Esses sentimentos vão porque eu quero oferecer ao Pai, né, o maior, ao Pai Todo-Poderoso, o meu coração. É essa oferta que eu quero fazer. Então ele diz lá, se você for ao altar fazer a sua oferta ao Senhor e lembrar que alguém tem algo contra você ou que você tem algo contra alguém, deixa a sua oferta ali, vá até essa pessoa, desfaça isso e então volte. Mas assim, você não vai, é óbvio, levar o pé da letra. O que ele quer dizer? Perdoe. Tire essa animosidade de dentro de você. Quebre, primeiramente, não adianta você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, está aqui minha oferta, e dentro do seu coração você está morrendo de ódio por um irmão seu. Isso não é amor a Deus, né? Os 3 passos para a nossa evolução. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Então, para amar a Deus, eu preciso me amar, porque me amando eu vou amar ao próximo, eu saberei como amar ao próximo, porque é para amá-lo como eu me amo, e fazendo esse processo, consequentemente, estarei amando a Deus. Então é um coração limpo, isento de ódios, de ressentimentos e de mágoas. Essa é a maior oferta que nós damos ao Senhor. O argueiro e a trave no olho, não observar a mania que a gente tem de apontar o erro dos outros. Então, o convite para que a gente não faça isso. Não fiquemos olhando quem de nós não erra, quem de nós ainda não está caindo e levantando, né? Quem de nós não está cometendo desatino? O que é errar? Aquilo que eu vejo no outro como erro, para ele é um acerto. Assim como os meus erros, para mim, são acertos. Então, eu preciso respeitar isso, tá bem? Assim é um processo. Se eu quero observar erro de alguém, que eu observo o que está em mim. Eu me lembro Chico Xavier, ao outro o direito de ser como é, a mim o dever de me tornar cada dia melhor. Então tirar essa trave que está no meu olho, o meu compromisso é comigo, não é com o outro. O outro tem o direito de ser quem ele é até quando ele quiser. Não julgar, a gente já falou, né, essa questão do julgamento, atire a primeira pedra quem não tiver seus erros, quem de nós não os temos? Todos temos nossos equívocos, não é? Todos temos os nossos desatinos, todos perdemos a cabeça em algum momento, todos fazemos alguma coisa equivocada. Então precisamos nos perdoar e perdoar o outro e não julgar. A gente não deve nem se julgar. Joana de Ângeles diz que nós não devemos nos julgar, assim condenando, a gente deve se compreender, a gente deve ter compaixão com a gente deve entender que isso é um processo, que esses equívocos assim são necessários até pela faixa em que nós nos encontramos para que a gente desperte. Feliz daquele que observa que está equivocado e que reinicia o processo. Então é esse passo a passo que vai fazer a gente crescer. Então nada de condenação, nem a nós, nem ao outro. Porém, não é que a gente vai passar a mão na cabeça da gente e continuar cometendo desatino, não. A gente vai chegar um momento que a gente precisa despertar e dizer, olha, esse caminho daqui não tá bom. Por quê? Porque você vai observar as consequências que isso vai trazer. Essa é a grande chave. Se você quer saber se algo é bom ou ruim, observe as consequências que essas atitudes, que essas ações vão trazer para você. Se são consequências ruins para você ou para alguma outra pessoa que você vai se tornar responsável, então eu vou evitar de fazer, tá bom? O perdão das ofensas, como nós já falamos, né? Isso está nas instruções dos Espíritos, ele vem nos convidar, vários Espíritos lá, inclusive Paulo, né? Vai chamar a nossa atenção para a necessidade da gente perdoar, para que a gente fique leve, porque o perdão é bom para quem perdoa. O perdão não é bom para quem está sendo perdoado. Muitas vezes ele nem se tocou que fez alguma coisa de errado com a gente. Às vezes a gente vai falar com a pessoa, tá bom, eu te perdoo. A pessoa diz assim, mas eu te fiz o quê? Para você me perdoar? Eu não fiz nada com você.
Porque a pessoa nem se tocou, nem percebeu, está com os olhos fechados, não percebe o que uma palavra pode causar ao outro, não percebeu o que a falta de uma outra palavra pode causar ao outro, entendeu? Então foi você que sentiu e se ressentiu. Então perdoe e siga adiante. Lembrando que perdoar não é esquecer, tá? A gente vai estar lembrando do evento, mas lembremos com paz, com tranquilidade, com compreensão, com entendimento, com maturidade. Eu gosto muito dessa palavra maturidade. Eu acho que a gente não está aqui para ficar agindo como criança, com infantilidade, vivendo de qualquer forma. Né? Maria vai com as outras. A gente tem que crescer. Em algum momento a gente vai ter que levantar e se tornar adulto. Não é? Um adulto espiritual. Está na hora. A gente, como diz Bezerra de Menezes, alcançamos a maioridade. Então, que a gente possa realmente, que nós possamos realmente nos tornarmos adultos e tomarmos para nós as responsabilidades das nossas ações, não é? E responder pelas consequências das mesmas, com galhardia, com coragem, né? E com a certeza de que a gente está fazendo aquilo que seja melhor, tá? A gente está se esforçando. Se a gente ainda não consegue fazer o máximo, mas a gente não consegue o ideal, que a gente faça o real. Eu só posso ir até aqui, então vá até aí. Faça alguma coisa, se melhore. E uma dessas melhoras é justamente isso, desenvolvamos a misericórdia pelo outro. Tenhamos compaixão. Gente, a gente precisa ter compaixão. O mundo reclama isso. Se nós ficarmos o tempo todo guardando mágoas e ressentimentos, ninguém vai a lugar nenhum. E a energia, a psicosfera desse ambiente em que nós nos encontramos será sempre pesada, densa, causando mal para a gente. A gente não é irrespirável. É uma energia que não deixa você respirar tranquilamente. Você fica sufocado, você fica, passando mal. E tudo isso é criação nossa. Nós precisamos tornar essa psicosfera mais leve, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, gente. Ter compaixão, não unamos os nossos pensamentos ao pensamento das pessoas que não têm esse conhecimento, não julguemos ninguém, não atiremos pedra, acreditemos que acima de todos nós existe um Deus que está observando tudo e quando chegar a hora do basta, vai bastar. Se ainda estamos vivendo, é porque há uma necessidade de despertamento. Mas não julguemos, não critiquemos as pessoas onde nós estivermos. Procuremos ajudar da melhor maneira possível, com responsabilidade. Também não vamos tripudiar e dizer assim, não, porque eu acredito em Deus, porque eu sou espírita, porque eu não preciso respeitar nenhuma regra, OMS, porque tudo isso não existe. Não, não. O espírita consciente, o ser espiritual que alcançou essa maioridade, ele é responsável, ele não é negacionista, tá? Nós não temos o direito de sermos negacionistas e de levarmos essa ideia adiante. Nós devemos respeitar. Jesus falou em uma das passagens dele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respeitai as leis dos homens e respeitai as leis de Deus, sabendo separar. Então, o homem espiritualizado, ele é íntegro. Ele respeita as leis que regem a sociedade em que ele vive, tá bom? E tem consciência daquilo que ele está fazendo. Então, façamos a nossa parte, vamos dar o exemplo. Isso também é misericórdia. E tenhamos compaixão daqueles que estão agindo de outra forma, né? De forma equivocada, semeando o mal, semeando a obscuridade, né? Tenhamos compaixão dessas pessoas, sabe por quê? Porque já basta a colheita que elas farão no futuro. Gente, elas não têm noção, lembra Jesus, eles não sabem o que estão fazendo para eles mesmos. Eles não sabem, então que nós não aumentemos esse dissabor. Não precisa, a gente não precisa fazer absolutamente nada, ao contrário, a gente precisa orar por eles. Pedir a Deus que tenha misericórdia mesmo, que tenha compaixão, que tenha piedade dessas almas. Então o espírito ele precisa vibrar nessa misericórdia o tempo todo. Misericórdia para consigo e misericórdia para com os outros. E a prática da indulgência, né? O que é indulgência? É você compreender que assim como o outro se equivoca, você também se equivoca. É entender que o outro ainda é tão falho quanto você.
O erro do outro pode ser um erro meu, ou já foi ou poderá vir a ser. Então, assim como eu não quero que as pessoas me julguem, que se afastem de mim, que me critiquem, eu também não devo fazer isso com o próximo. A gente precisa entender as fraquezas humanas. Nós todos ainda estamos muito fracos, muito débeis, né? Então a gente cai aqui e ali, o outro também. E ele precisa de ajuda para se só erguer. Se ele não aceita ajuda física, patente, que nós o ajudemos com as nossas mentalizações positivas. Que façamos sempre o melhor em relação às pessoas e ao universo como um todo. Temos muito o que oferecer a Deus, o coração. Trabalhemos esse nosso órgão do sentimento. Trabalhemos os sentimentos que vibram em nós, os pensamentos que vibram em nós. Busquemos olhar para dentro de nós, avaliar esses pensamentos. Não reajamos a absolutamente nada, busquemos o silêncio como aliado. Porque esse silêncio vai fazer com que a gente olhe os acontecimentos de frente, mas sem julgar o outro e sem nos julgarmos, sabe? E numa atitude madura, no sentido de que, bom, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos avaliar, vamos ver o que está ocorrendo, o que é que eu estou aprendendo com isso, o que esse momento quer me dizer, porque esse momento é para mim, né? Para o meu crescimento. Esqueçamos qualquer tipo de vitimização, porque não existem vítimas. Nós é que nos vitimizamos o tempo todo e perdemos a grande chance do crescimento espiritual. Então é isso. Eu acho que esse material ele precisa ser relido no Evangelho, o Evangelho como um todo, né? Mas atentemos para esse chamamento do Cristo, essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque principalmente nos dias atuais estamos precisando muito de misericórdia. Todos nós atentemos para isso, estudemos esse capítulo e busquemos vivenciá-lo, né? Colocando em prática todo o amor que a gente consiga em relação ao nosso próximo, em relação aos acontecimentos que estão aí, né, ao nosso redor. Vamos entender. Aquilo que a gente não conseguir explicar, a gente se cale, mas a gente não fale bobagem não, tá? Não vamos alimentar o mal com a nossa ignorância, entendeu? Então é isso, gente. Era esse material que eu queria deixar com vocês para que a gente possa fazer uma reflexão, avaliar tudo direitinho, tá? Espero que possamos realmente entender com mais clareza a presença de Deus em nossas vidas. Ai, como é maravilhoso quando a gente percebe que a espiritualidade nos ama bastante e que está sempre pronto a nos auxiliar. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a todos os instantes, principalmente nesses momentos difíceis, a presença e o recado que esses espíritos têm para nós, a gente vai sair cada vez mais engrandecido. Ao invés de tristes, de derrotados, a gente vai sair engrandecidos e vitoriosos. Mas façamos bom uso de todas as oportunidades, tá bom? Elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, agradecendo Jesus por essa sublime oportunidade, rogando que permita que os seus mensageiros derramem a tua luz amorosa por todo o nosso planeta Terra, alcançando os líderes de todos os países, estados e municípios, levando a esses senhores o bom senso e a clareza necessárias para que atentem para as suas responsabilidades diante do seu povo. Que o povo, a nação deste planeta, possa nesse instante receber o lenitivo necessário que lhes dê esperança e consolação diante de tudo que estamos passando, Senhor. Com a certeza de que estás sempre junto a nós, encerramos mais essa atividade doutrinária. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amigos, beijo no coração de vocês, tá? Muita paz, muita luz e gratidão por essa oportunidade de trabalho. Deus os abençoe e